Não, para mim deu, chega, é muita briga, muita discussão, eu vou me separar. Tá aí um assunto bom aí pra gente discutir, né? Quem que não passa por esse tipo de problema, na verdade? Então vamos ver aí o que a Bíblia diz sobre essas discussões aí no relacionamento, no namoro e, óbvio, até mesmo no casamento. A discussão no casamento é uma realidade, já que a Bíblia reconhece e tende aí a nos ajudar a resolver essa situação. Todo casal normal discute, mas a discussão não deveria chegar a um determinado ponto aí de chegar a levar a gente a pecar e em muitas situações aí chegar ao fim do relacionamento, ao fim do casamento. A Bíblia nos ajuda a lidar com essas discussões aí no casamento. Essas discussões aí acontecem porque, na realidade, nós somos pessoas diferentes. E quando essas pessoas se encontram, sempre existe atrito, né, entre um e outro. Quando duas pessoas vivem juntas, elas precisam aprender a superar essas diferenças. Também a forma como lidar com certas discussões também, porque essas discussões ela tende geralmente a separar um casal, ou em determinada situação ela acaba unindo o casal. Caso você seja casado e está passando por essa fase, vamos discutir isso daí e dar aí umas dicas para tentar resolver essa situação. Uma delas, por exemplo, nessa situação é a gente tentar se acalmar, porque muitas discussões ficam fora de controle, porque geralmente as pessoas ficam exaltadas, né? E nesse momento aí a gente acaba dizendo coisas sem pensar, machucando a outra pessoa. Caso quando ocorre gritos, insultos, né? E geralmente isso não ajuda a resolver o conflito, né? Quando a gente está irritado, na verdade, a gente tem que, como diz aquele velho ditado, né? Morder a língua, respirar fundo antes de falar e pensar naquilo que você vai dizer. Essa situação aí, a Bíblia nos orienta no livro de Efésios 4, 31, 32, né? Lá diz bem assim para a gente se livrar de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria, né? Bem como toda maldade, né? Ela pede para que sejamos bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutualmente, né? Assim como Deus nos perdoou em Cristo, né? Palavras ditas sem pensar transformam geralmente uma conversa saudável em briga feia. Mas as palavras brandas, no caso, ela vem acalmar e tornar uma conversa mais sensata. Provérbios 15:1, né, ele nos ensina que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida ela desperta a ira. Outro fator aí é saber enfrentar o problema. Se existe discussão, significa que há um problema que precisa ser resolvido. E fugir não é a solução. E caso não seja resolvido, a tendência vai ser piorar. A Bíblia nos diz que devemos resolver os problemas no mesmo dia que surge. Uma passagem em Efésios 4, 26, né? Nos diz aí que quando nós ficarmos irados, para que nós não pequem, né? Ou seja, tem que apaziguar a ira antes que o sol se ponha e não dê lugar para o diabo. Enfrentar este problema logo, né? Antes que fique mais difícil de resolver. Essa passagem aí é um ensinamento para que nós, por exemplo,
resolvemos essa situação antes do sol se pôr, isso ele já coloca para que nós não dormimos em camas separadas. Ou seja, o casamento, no caso, depois que casamos, nós nos tornamos um só corpo, né? Então é uma explicação já que Deus nos ensina para que nós resolvemos o problema antes, porque como é que você vai dividir um corpo? Se você é um só corpo, como que a metade dorme na cama e a outra metade dorme no sofá? Então isso não tem como separar, né? E como descobrir, no caso, como chegou nessa situação, essa discussão? Os motivos aí que a gente precisa perguntar um para o outro, né? Qual foi o motivo dessa discussão? Por que nós estamos discutindo? O que eu fiz para você que causou essa discussão, né? Como podemos resolver esse problema, né? O que nós devemos mudar aí em cada um para que nós podemos resolver essa situação? Perguntas assim como essa ajudam a resolver o problema, né? Então a gente tem que procurar, no caso, conversar com amor em vez de ficar lançando acusações um ao outro, né? Falar a verdade também em vez de esconder aí por trás de desculpas fracas, né? Que geralmente a gente inventa e as pessoas inventam desculpas fracas aí para poder encobrir aí uma mentira. Em Efésios 4:25, né? Ele nos diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aí, por exemplo, esse versículo aí é parecido com aquele que eu falei em questão de sermos membros de um só corpo, né? No caso, se você casou com a tua esposa aí, passamos a ter um corpo só, né? Então, como é que eu posso mentir para mim mesmo, né? Eu estou inventando uma mentira para mim mesmo, pois eu e a minha esposa, nós somos o mesmo corpo. Isso quer dizer que se eu minto para ela, eu estou mentindo para mim, né? A outra situação é pôr-se no lugar do outro, né? Tente entender por que o seu cônjuge está mantendo essa postura ou atitude. No caso, se fosse você, né? Se você seria mais compreensível. Exponha a sua opinião, no caso, sem ofender nem maltratar o outro lado. Procure, no caso, ouvir e respeitar, assim como você gostaria de ser ouvido e respeitado. Essa daqui é também uma situação muito importante, né? Perdoar e pedir perdão. Sabemos que todos nós cometemos erros, né? E todos nós, no caso, precisamos de perdão. No casamento, no caso, os dois vão fazer coisas assim que, na verdade, nem deveria, né, provocar discussões. Quando isso acontece, no caso, é pedir perdão e se esforçar, no caso, para mudar esse comportamento, né? A parte machucada aí também deve oferecer o perdão, né? Assim como Deus perdoa os nossos pecados, né? Nós também devemos perdoar quem peca, no caso, contra a gente, né? Quem ama, perdoa, né? No caso, essa passagem aí, Colossenses 13:14, né? Está nos dizendo assim que nós devemos suportar um ao outro e perdoar as queixas, no caso, que tiverem um contra o outro, né? Perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Acima de tudo, devemos nos revestir do amor, né? Que é o elo perfeito. Apenas o perdão pode liberar o ressentimento. Então, não devemos guardar rancor contra as ofensas aí do passado, né? Uma outra situação que nós devemos estar atento é a oração, né? Pedir para Deus é essencial. E, na verdade, Deus deve estar no centro do casamento, guiando e nos ajudando. Apenas com a ajuda de Deus nós podemos mudar para ficar unido. A comunhão com Deus é a chave, no caso de um bom casamento. Estando, no caso, ligado fortemente assim com Deus, conseguimos resolver, né, as dificuldades diárias. Por isso é importante orar junto, né, ter humildade no caso, para se arrepender e reconhecer que os dois lados podem ter, no caso, ponto de vista diferentes, né? Só que em oração
Deus ajuda a resolver essas diferenças aí e resolver os problemas que existem no caso entre o casal. E o último aí no caso, seguir em paz, né? Sempre procurar a via do diálogo em vez de discussão, porque a discussão põe em risco, no caso, a harmonia do lar. O primeiro passo aí em direção à resolução aí das discussões, né? Mesmo que isso exija aí relevar alguma coisa, né? Dar braço a torcer, a gente tem que procurar seguir em paz, né? Uma família unida aí passa geralmente também por problemas, divergências e tempos difíceis, mas caso permanecer firme, unida e na paz aí, e ter Deus aí como centro e pilar aí nas nossas vidas, né? Ter a paz em Cristo como o árbitro aí dos nossos corações. Colossenses 3,15 diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Isso que vocês foram chamados para viver em paz, como os membros de um só corpo, e devemos ser agradecidos. Vamos buscar auxílio no Senhor, na palavra, e por fim a essas guerras aí no casamento, né? Não se apegar às ofensas ou atitudes que venham nos causar dor, e perdoar um ou outro e seguir em paz aí e ser feliz com Deus. Se gostou aí desse vídeo, compartilhe, curte, se inscreva no canal, né? Às vezes algum amigo teu pode estar precisando dessa mensagem aí, e você pode estar ajudando as outras pessoas. Fique na paz do Senhor.